Saudações galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar mais uma videoaula de Química Orgânica falando sobre nomenclatura de alcinos. Esses são alcinos de cadeias normais, ou seja, eles não têm ramificações. Bom, como a gente já tem visto nas últimas aulas sobre nomenclatura, para a gente dar um nome a essas estruturas, a gente precisa seguir algumas regrinhas básicas. Essas regras estão apresentadas aqui dentro desta tabela. Essa é a tabela de formação de nome dos compostos orgânicos. Bom, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o prefixo. O prefixo está relacionado ao número de átomos de carbono que a gente tem dentro da nossa estrutura. Tá? Então, sei lá, se você tem 4 átomos de carbono, você vai escrever a palavra but. 5 átomos de carbono, você escreve a palavra pente. E assim por diante. Agora, o infixo ele tem uma relação direta com o tipo de ligação que existe entre os átomos de carbono. Pode ser ligação do tipo simples, pode ser ligação do tipo dupla, pode ser ligação do tipo tripla, e aí também existem as quantidades, né? A gente pode ter só ligações simples, a gente pode ter uma ligação dupla, duas, três, assim por diante, tá bom? E temos também o sufixo. O sufixo ele tem uma relação com a função orgânica, ou seja, com a estrutura geral da sua molécula, com a classe em que a sua molécula ela se encontra, tá bom? Nessa videoaula a gente está trabalhando apenas com hidrocarbonetos. Então sempre a terminação para a gente, o nosso sufixo vai ser a letra O. Mas o que é o hidrocarboneto? Bom, hidrocarbonetos são moléculas que só apresentam dois átomos dentro da sua estrutura, o átomo de carbono e o átomo de hidrogênio. Desculpa, na verdade apresenta dois elementos, né? A quantidade de átomos que aparece não tem que ser apenas dois, né? Então, o elemento carbono, só tem o elemento carbono, pode ter 1, 2, 3, 10 átomos de carbono, e o elemento hidrogênio, pode ter 1, 2, 3, 10, 200 átomos de hidrogênio, tanto faz, beleza? Desde que só tenha carbono e hidrogênio dentro da estrutura, a gente tem o hidrocarboneto. Bom, então o que a gente vai ter que ficar atento? Quando a gente olhar a estrutura, a gente vai ter que pensar no prefixo, ou seja, qual a quantidade de átomos de carbono que a gente tem. A gente tem que pensar no infixo depois, que é o tipo de ligação que existe, tá? E temos também que olhar se o sufixo realmente é de hidrocarbonetos, né? A gente tem que ver se a gente só tem átomos de carbono e hidrogênio. Então vamos lá. Vamos fazer um exercício, né? Vamos primeiro fazer a contagem no prefixo da quantidade de carbono nos dois casos. No primeiro caso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, vamos deixar anotado aqui, ó, 5 carbonos. No segundo caso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Temos 6 átomos de carbono. Beleza. No primeiro caso, nós temos aqui uma ligação tripla. Lembrando, ligação simples são essas ligações onde a gente só tem um tracinho. A ligação dupla, a gente tem dois tracinhos. E a ligação do tipo triplo é um caso desse onde nós temos três tracinhos. Sempre que a gente tem uma ligação tripla, a gente fala que a molécula ela pertence a uma classe chamados alcinos. Tá? Então a gente está estudando como dar nome para moléculas que têm ligações do tipo triplo. Tá? Então beleza, ó, tem uma ligação tripla aqui. E aqui embaixo também existe uma ligação do tipo tripla. Então, beleza. Agora a gente vai voltar na tabela para analisar o nome do prefixo que a gente vai utilizar. Ó, 5 carbonos a gente escreve pent e 6 carbonos a gente escreve ex. Então, a gente pode voltar lá. Vamos primeiro dar nomenclatura, né, na primeira estrutura que a gente tem aqui. A primeira estrutura tem 5 átomos de carbono, a gente escreve a palavra pent. Agora, a gente teria que colocar um infixo in, né? Aqui, ó, o infixo, uma ligação tripla, o infixo é o in. Só que a gente tem que localizar, a gente tem que falar aonde que está essa tripla ligação. Como que a gente localiza? Bom, a gente vai fazer uma numeração nos átomos de carbono, como 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E aí a gente vai dizer o seguinte, o carbono ele está entre, a ligação tripla está entre o carbono 2 e o carbono 3. Aonde que começa a ligação tripla, né? Ela começa no carbono 2 e acaba no carbono 3. Professor, eu não poderia fazer a contagem ao contrário? 1, 2, 3, 4 e 5.
Não neste caso, por quê? Porque se você conta ao contrário, o carbono mais próximo à tripla é o 3. E você sempre vai optar pelo lado onde a numeração da tripla ligação vai ser o menor possível, tá? Então, por exemplo, aqui ó, começa no carbono 2 e acaba no 3. Já se eu contar aqui embaixo, né, do lado direito para o lado esquerdo, começa no 3 e acaba no 4. Então a gente vai dar preferência ao lado que está mais próximo da tripla ligação, tá bom? Então a gente coloca pente 2, tá? In e a terminação de hidrocarbonetos, porque nós só temos átomos de carbono e hidrogênio aí, então a terminação O. Vamos lá, vamos com calma. Ó. Esse pente, ele veio da onde? Ele veio do prefixo, né? Porque a gente tem 5 átomos de carbono. Aí eu tenho que colocar um tracinho para separar o número 2. O número 2 é a numeração do carbono que está mais próximo da tripla ligação, tá? E é o carbono que está mais próximo do início da tripla ligação, porque você pode falar, pô, tem o 2 e o 3. Mas o 2 é o mais próximo do início, tá? Aí você tem o IN, é um infixo de tripla ligação. E você também separa aqui com um tracinho, nesse segundo caso aqui, o IN do 2 também, porque sempre que for número de letra você separa com um tracinho, tá? Isso é uma regra da UPAC. E o O é a terminação, tá? O IN aqui vou colocar a tripla, né? E o O é a terminação de hidrocarbonetos. A gente só tem átomos de carbono e hidrogênio dentro da nossa estrutura. Beleza? Então a gente conseguiu aí montar o nome, ó. O nome para a nossa estrutura é esse aqui, pente 2ino. Bom, vamos aí para um segundo caso, né? No segundo caso, a gente vai começar a numeração de qual lado? Daqui do lado esquerdo para o direito ou do direito para o esquerdo? Bom, agora vocês já sabem, né? A gente tem que começar do lado que está mais próximo da tripla ligação, né? Então a gente vai começar por aqui. 1, 2, 3. Aí 4, 5, 6, né? 5 e 6, beleza. Então, a gente nota que a tripla vai estar localizada lá no carbono 2. Bom, como que a gente vai dar o nome? São 6 carbonos, a gente coloca o X. Você pode colocar um conector, o conector A, tá? Porque para soar melhor o nome aí, colocar um hexa, tá? Não é nenhum problema. Até aqui no Paint, você poderia ter colocado como penta 2ino, tá? Mas nem sempre é necessário, tá? Você colocar isso. Tem umas regrinhas onde a gente normalmente vai colocar os conectores que eu vou mostrar depois para vocês, tá? Se você deixar Paint 2ino, tá certo. Se você deixar X 2ino, tá certo também, tá? Que 2ino? A gente vai ter que notar se é 2ino mesmo. No caso né? Então, ó, X está no carbono 2, a tripla ligação. Aí você vai colocar IN, porque tem uma tripla só, e O, que é a terminação de hidrocarbonetos. Então tá aí, o nome está correto, X2ino. Belezinha? Então basicamente é isso. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Qualquer coisa, se vocês quiserem conferir aqui nesta tabela, para ver de onde a gente tirou tudo, ó, o X e o Paint estão aqui nos prefixos. O IN ele vem aqui porque a gente só tem uma ligação do tipo tripla. E o O porque nós só temos hidrocarbonetos. Aí a única coisa que falta aí nessa tabelinha é a informação sobre o fato de que você tem que fazer a localização das triplas ligações, tá bom? Bom, basicamente é isso, galera. A gente se vê na próxima videoaula. O link da playlist com todas as videoaulas aqui sobre nomenclatura está aqui na descrição, tá bom? É isso daí, um forte abraço e até a próxima. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.